Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos continuar falando sobre concordância verbal, mas hoje nós vamos falar sobre os casos, as regrinhas, com o sujeito composto, né? Como eu disse para vocês, eu acredito que a concordância verbal não é um tema assim difícil, né? Mas tem uma galera que sente um pouco de dificuldade porque demanda memória, memorização, um pouco, né? Tendo em vista que a gente está tratando aqui, é bom lembrar, ressaltar sempre, a gente tá tratando das regrinhas do que prescreve a gramática tradicional, tá bom? Eu queria lembrar que na aula anterior nós vimos as regrinhas com o uso do sujeito simples. Hoje nós vamos falar sobre o sujeito composto e na próxima aula a gente vai falar sobre outros casos. Agora, sim, é bom lembrar também, né, que no caso, por que eu estou falando, por que eu dividi, por que eu estou falando dessas regrinhas? Porque a gente tem, no caso da concordância verbal, há três digamos assim, subitens, né, da concordância verbal, porque a gente pode fazer a concordância verbal considerando o sujeito simples, então há regras para o sujeito simples, há regras para o sujeito composto, e há outros casos que não se aplicam nem ao sujeito simples necessariamente, nem ao sujeito composto necessariamente. Muito bem, vamos falar aqui da regra geral do sujeito composto. A regra geral é que em um sujeito composto, se eu tenho, lembrando, o que seria o sujeito composto? É quando eu tenho um sujeito que tem mais de um núcleo, tá? Lembrando que o que é um núcleo? O núcleo é uma palavra mais importante do sujeito, e aí eu posso ter mais de um núcleo, e quando eu tiver mais de um núcleo, eu tenho um sujeito composto, e em se tratando de concordância verbal, a regra geral para o sujeito composto é que o verbo esteja sempre no plural. Porque se eu tenho mais de um núcleo, eu tenho a ideia de plural, né? Porque eu tenho mais de um. Então, verbo no plural. Mas a gente tem alguns casos especiais. Tem um exemplo aí, ó, do sujeito composto. João e Maria foram passear no bosque, enquanto o lobo não vem, né? E aí a gente tem dois núcleos, João e o outro núcleo é Maria, por isso tem um sujeito composto, verbo no plural, foram, né? Mas nós temos casos especiais. E aí eu tenho aqui eu trago 3 exemplos, né, para vocês, e tem um outro slide que vai explicar um pouquinho melhor, vai detalhar melhor, na verdade, mas eu vou explicar a partir desse. Porque, assim, há núcleos que são constituídos por pessoas gramaticais diferentes, né? E aí, um exemplo. Trago 3 exemplos aqui para vocês. Eu tenho o exemplo aqui. Eu e ele. Eu e ele iremos amanhã ao shopping, né? Bem, eu e ele seria o equivalente a nós, que é a primeira pessoa do plural. Por isso o verbo fica na primeira pessoa do plural, né? Então, quando você for observar essa concordância, sobretudo quando a gente tem pessoas gramaticais diferentes, é importante olhar e fazer essa correlação. Bem, eu e ele é quem? Como é que eu vou fazer a concordância com eu e ele? Tá? É nesse sentido que eu estou tentando que vocês olhem além do que está aí. Tá? Então, quando eu coloco a estrutura eu e ele, eu estou me referindo a nós. Por isso, eu e ele iremos amanhã ao show. Né? Aí eu tenho também o tu e ele. Exemplo, né? Tu e ele. Quem é tu e ele? Tu e ele é vós. Então eu posso dizer tu e ele ireis ao show amanhã. Pode, porque tu e ele é vós. Agora sim, como eu disse na aula anterior, o vós é um pronome pessoal que está sumindo no mapa. A meu ver, como eu disse na aula passada, já sumiu. A gente já não usa tanto, ou já não usa, já quase não usa,
né? A gente vê o uso do voz em casos muitíssimo formais, e nem em todos, casos muito formais, né? Em situações religiosas, às vezes em livros, né? Como a Bíblia, por exemplo. Enfim, a gente não usa. Então, às vezes, quando eu coloco essa. Eu não coloco entre parênteses, normalmente, quando eu estou dando aula. Eu estou colocando aqui porque eu coloquei nos slides para melhorar a visualização e a compreensão de vocês. Quando eu estou dando aula ao vivo e a cores, eu digo, tu e ele ireis ao show amanhã. É possível dizer isso? Os alunos ficam meio desnorteados, porque para eles é errado, completamente errado, né, do ponto de vista da tradição gramatical, dizer tu e ele ireis. Mas quando eu coloco voz entre parênteses, tudo se ilumina. E, claro, eles não concebem essa forma tu e ele ireis porque a gente não usa. A gente não usa, certo? Mas a gramática tradicional diz, olha, sim, é possível usar, sem problema nenhum. Ah, Thaisa, então, se eu disser tu e ele irão, tá errado para a gramática tradicional, do ponto de vista da tradição gramatical? Não, não estaria errado. É também uma forma possível. E nesse caso, dizer tu e ele irão, eu estaria considerando o pronome vocês, né? Vocês. Veja que há uma substituição do pronome pessoal, vós, né? Pronome pessoal do caso reto, pelo pronome de tratamento vocês. Que é como eu já falei aqui, é uma situação de mudança linguística. A gente já substituiu a paradinha, o negócio já mudou, tá? Então, é possível dizer tu e ele irão ao show amanhã também, tá? Aqui eu tenho uma explicação mais geral, bem mais bacana, porque tem uma ordem de prioridade, né? No caso do eu e ele, o verbo ficou na primeira pessoa porque a primeira pessoa tem prioridade sobre a terceira. Quando eu digo tu e ele vos tornareis, né? O verbo ficou na segunda pessoa porque esta tem prioridade sobre a terceira, tá? Então é uma questão de prioridade, segundo a visão da gramática tradicional, mas como eu disse, ó, vejam que é possível sim fazer a concordância do tu e ele, né? Segunda e terceira pessoa com a terceira pessoa do plural, né? Então, tu e ele se tornarão amigos, tudo bem? Muito bem. Aí a gente tem o seguinte, gente, quando a gente fala de sujeito composto, a gente precisa lembrar de um detalhe importante. A oração em língua portuguesa, ela tem uma estrutura que não é fixa, mas tem uma estrutura que a gente chama de ordem direta. Tá? O que seria a ordem direta da oração? Eu tenho o sujeito, tá? Eu tenho o verbo e posterior ao verbo eu tenho o complemento, ou como algumas pessoas chamam, o objeto. É aquela situação do SVO. Tá? Eu vou escrever aqui para vocês, só um minuto, porque eu acho que vendo o concreto é muito melhor que o abstrato, né? Então seria essa estrutura aqui: S mais verbo, sujeito mais verbo, mais complemento, o que algumas pessoas colocam objeto e chamam de SVO. Tá? Deixa eu colocar aqui também, esta é o que a gente chama de ordem direta. Opa, direta. Mas não significa dizer que ela é fixa e que é questão de estilo, inclusive, é uma questão de estilo, tá? Normalmente, vejam, o sujeito vem antes do verbo, tá? Em se tratando de sujeito composto, por exemplo, né? Eu vou ter o seguinte: quando a gente tem esse sujeito composto antiverbo, tá? Eu e minhas amigas iremos, obrigatoriamente, se ele está antes do verbo, obrigatoriamente, o verbo tem que concordar com esse sujeito composto. Ou seja,
o verbo vai ficar no plural. Eu e minha amiga iremos. Mas, como a língua portuguesa é uma língua maravilhosa e flexível, ela é maravilhosa justamente por causa da sua flexibilidade, a gente não tem uma rigidez estrutural, né? Como a gente vê, por exemplo, em línguas como o inglês, né? Em se tratando de gramática tradicional da língua inglesa também, tá? Porque a gente sabe que a variação ela é inerente a todas as línguas e não é porque a gramática diz que os estadunidenses têm que falar daquele jeito ou os ingleses, né, britânicos têm que falar daquele jeito que eles falam daquele jeito. Quem já teve a oportunidade de ir a outros países que falam outras línguas, ou mesmo teve contato com outras línguas, que não a língua portuguesa, percebe que também há diferença entre o que se prescreve e o que se realmente usa. Não, isso não é, digamos assim, eu vou utilizar até de maneira irônica, talvez, isso não é um privilégio da língua portuguesa, tá? Então, assim, o que vai acontecer neste caso? Há a possibilidade de a gente mudar essa ordem, tá? E a gente vai chamar a inversão da ordem de ordem inversa, tá? Então, significa dizer, Thaisa, que eu posso colocar o sujeito depois do verbo? Sim. E nesse caso, se o sujeito for composto, como é que fica a concordância se o sujeito vem depois do verbo? Muito bem, é neste ponto que eu quero chegar. Se o sujeito estiver posposto, ou seja, ele vem depois do verbo, tá? Posposto, depois, anteposto, o que vem antes, tá? Se o sujeito estiver posposto, a gramática tradicional permite a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. E isso é fantástico, tá? Por quê? Porque eu posso dizer, veja, irei eu e minhas amigas. Ah, Thaisa, mas não posso dizer iremos eu e minhas amigas, porque aqui, ó, veja, eu coloquei o verbo na frente. Essa mesma frase aqui, eu e minhas amigas iremos, eu peguei iremos e coloquei na frente. Isso é possível, completamente aceitável, inclusive do ponto de vista da gramática tradicional, tá? E aí, frente do sujeito, o sujeito, portanto, está posposto ao verbo, vem depois. Nesse caso, o irei está concordando com o eu, porque a gramática tradicional permite a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. E o núcleo mais próximo, nesse caso, é o eu. Portanto, é completamente aceitável, inclusive do ponto de vista da gramática tradicional, que se diga ou se escreva irei eu e minhas amigas. Mas eu posso usar a forma geral também, né? A regra geral da concordância com o sujeito composto, que é o verbo no plural, mesmo estando mais próximo aqui o núcleo eu, tá? Deu para entender? Isso é legal, né? Olha como é bacana. A língua portuguesa é fantástica, gente. Muito bem, aí nós temos outras regrinhas aqui, e quando eu digo que ela é fantástica, eu não estou me restringindo somente a essas regrinhas de concordância verbal que estão colocadas pela gramática tradicional, tá? Ela é fantástica porque, do ponto de vista comunicativo interacional, o falante, ele se reinventa, inventa formas que, em alguns momentos, passam a ser consideradas, do ponto de vista comunicativo, aceitáveis, porque o meu interlocutor entende o que eu estou falando. Isso é fantástico. Muito bem. Nós temos uma outra regrinha, que é que quando o sujeito composto, no caso, for constituído pelas expressões um e outro, nenhum nem outro, etc. Tá? O verbo, segundo a gramática tradicional, pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Tá? As duas formas para a gramática tradicional são aceitáveis. Então, eu teria o seguinte: um e outro já veio, ou também um e outro já vieram. Tá? Aí, claro, eu estou utilizando aqui frases completamente soltas, mas pensando em um contexto
Por exemplo, você está esperando um presente que vai chegar do correio, né? Um atrasou, e aí eles atrasaram, vamos pensar num contexto, né? Eles atrasaram, e você vai dizer para uma outra pessoa que não sabia que já tinha chegado, e você vai dizer, tanto um quanto o outro já vieram, né? Um e outro já vieram, ou um e outro já veio, ou um e outro já chegou, ou um e outro já chegaram, tá? Nesse sentido, tá? Estou colocando aqui dentro de um contexto para não parecer assim, que isso, do que ela está falando, o que esse negócio de um e outro, né? Porque é complexo a gente tentar fazer uma síntese em poucos minutos de algo tão expressivo. Muito bem. A gente tem uma outra regrinha aqui que é fantástica, que é muito bacana e que é a seguinte: quando a gente usa a conjunção ou, é possível nós. Deixa eu ajeitar aqui, que tem um probleminha aqui de acentuação. Agora que eu vi. A palavra ideia aqui perdeu o acento agudo com a reforma ortográfica. Muito bem. A conjunção ou, normalmente a gente conhece ela como uma conjunção alternativa, né? Que dá a ideia de alternância, obviamente, né? Ou um ou outro, mas ela não tem só esse significado. Tá? Dependendo do contexto, ela pode dar a ideia de exclusão ou de adição. Veja que interessante. E aí a gente pode ter núcleos do sujeito ligados pelo ou, tá? E se esses núcleos do sujeito ligados pelo ou, né? Esse ou estiver dando a ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Se esse ou, quando estiver ligando núcleos do sujeito, der a ideia de adição, eles o verbo vai vir no plural, tá? Exemplo, Thaisa, que esse negócio não ficou claro para mim. Muito bem, então vamos lá. Quando eu digo Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Bem, eu só tenho um prêmio. Como é que eu sei que eu só tenho um prêmio? Porque é o prêmio. O prêmio. Então, eu só tenho um. E se eu digo Pedro ou Antônio ganhará o prêmio, não são os dois que vão ganhar. É um dos dois. Então, eu estou excluindo um deles da premiação. Certo? Por causa disso, esse ou lindo e maravilhoso bem aqui, ele está dando a ideia de exclusão. Estou excluindo um sujeito, tá? Por isso, verbo no singular. Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Beleza? Quando eu digo a poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem, é bem verdade que essa é uma construção bem inusual, digamos assim. A gente não usa muito, né, essa estrutura, tá? Mas nesse caso, veja, poluição sonora, tanto a poluição sonora quanto a poluição do ar são nocivas. O que é nocivo, Thais? Lembra pra gente que eu não lembro o significado dessa palavra. Nocivo é aquilo que faz mal, que prejudica, que traz prejuízo. Então, nesse caso, não é só a poluição sonora que é nociva, nem só a poluição do ar. As duas são. Então, veja que esse ou lindo e maravilhoso aqui, ele está dando a ideia de adição ou inclusão, né? Pode ser, tá? Ele está dando a ideia de adição. Por causa disso, veja, o verbo fica no plural. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Bacana, né? Para a gente finalizar nosso bloco, nossa aula de hoje sobre concordância verbal com o sujeito composto, nós vamos ter aqui uma outra regrinha, que é a seguinte: quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas, tanto como, assim como, não só, mas também, né? Bem, o mais comum é que o verbo vá para o plural. Esse é o mais comum, é o mais usual.
mas é aceitável, do ponto de vista também da gramática tradicional, que o verbo fique no singular, tá? O singular é aceitável se os núcleos, veja bem, é aceitável, o singular é aceitável se os núcleos estiverem no singular, os núcleos do sujeito, tá? E aí eu vou trabalhar aqui com núcleos no singular, tá bom? Faltou aqui um negrito, mas não tem problema, acredito que isso não vai prejudicar a compreensão. Bem, seria o seguinte, tanto Erundina, veja, tanto como ou tanto quanto, né? Aqui eu estou usando tanto quanto, tá? Tanto Erundina quanto Collor perderam eleições municipais em São Paulo. O que eu disse, o que a gramática diz, gramática tradicional diz, é que o mais comum é que se use o verbo no plural, tá? Se eu tenho aqui o tanto e o quanto, tá? Os sujeitos, os núcleos dos sujeitos estão ligados por essas séries correlativas. Mas, como nesse caso, os núcleos, veja, eles estão no singular, Erundina, né, que faltou o negrito aqui, e o colo, que são os núcleos, eles estão no singular. Então, se eles estão no singular, é aceitável. A gente pode usar o verbo no singular se esses núcleos estão no singular. Então, posso dizer que tanto Erundina quanto Collor perdeu as eleições municipais em São Paulo. Então, veja que eu coloquei o verbo no singular, porque eles estão no singular, eles são singular, tá? Então, por causa disso, a possibilidade, essa abertura para que eu faça a concordância do verbo no singular. Muito bem, gente. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais vocês aí com o uso, né, da concordância verbal com o sujeito composto, certo? E eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco melhor aí essas regrinhas do sujeito composto, tá bom? Com a concordância verbal. A gente se vê na próxima aula. Até mais.